Olá, olá, olá. E aí, tudo bem com você? Professor Emerson aqui. Vamos falar de matemática? E aí, como é que você está? Hoje o conteúdo ele vai ser muito interessante, porque a gente vai abordar a trigonometria. E aí, professor, como é que é isso? Você já viu a questão dos cálculos trigonométricos no triângulo retângulo. Hoje a gente vai abordar as funções trigonométricas, certo? E aí, preparado? Pega a caneta, pega papel, dá um jeito, chama o vizinho, chama todo mundo, porque a gente vai aprender a matemática e você vai gostar com certeza, beleza? Então, vamos lá? Conto com você, vamos acompanhar, certinho? Funções trigonométricas. Então, o que significa isso, pessoal? Olha aqui o nome, funções trigonométricas. Não se preocupe em relação à ideia de funções, tá? Vamos observar que, pelo que já foi comentado, você vai ter a noção a respeito disso. Vamos entender? Funções trigonométricas são três: a função seno, a função cosseno e a função tangente, ok? Elas relacionam o valor do ângulo com o valor da razão trigonométrica. O que significa isso? Você está vendo aqui o ângulo, correto? E esse ângulo em relação da razão trigonométrica correspondente, que pode ser seno, cosseno ou tangente, beleza? Todas as funções trigonométricas relacionam o valor do ângulo em graus ou radianos com o valor da razão. Ou seja, se for seno, é o seno do ângulo. Se for cosseno, é o cosseno do ângulo. Se for tangente, é a tangente do ângulo em questão. Lembrando que a gente vai relativizar sempre a ideia do triângulo, retângulo, no ciclo trigonométrico, tá ok? Com o estudo individual, em cada uma das funções trigonométricas, é possível fazer a representação gráfica. Preste atenção, a gente vai trabalhar a razão trigonométrica correspondente junto com a representação gráfica. Estudar o sinal da função para cada um dos quadrantes, entre outras características importantes. Vamos falar um pouco sobre isso? O que é quadrante? No sentido aqui anti-horário, ó. Você tem aqui, ó, esse é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto, tá ok? Então a gente vai relativizar isso aqui com calma. Eu vou mostrar no decorrer da aula, beleza? Então vamos lá. Para cada valor de ângulo, há um único valor para o seno e para o cosseno. Já falamos sobre isso na última aula. As funções trigonométricas são a relação entre o ângulo e o valor da razão. Como assim, professor? Se o ângulo, por exemplo, for 30 graus, eu vou calcular o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo, ok? Vale lembrar que o valor desse ângulo pode ser dado em radianos ou em graus. Isso quer dizer que eu vou ter duas medidas, ou em graus ou em radianos. E que o valor do seno e do cosseno é sempre um número real que vai variar entre -1 e 1. Como assim, professor? A gente tem aqui, ó, o plano cartesiano e o eixo trigonométrico com o ciclo. Aqui você tem o zero. E aqui no eixo x, aqui é a origem. Então aqui vai de 0 a 1 e vai de 0 a 1. Já para cá você já percebe que é 0 e -1 e aqui também 0 e -1. Por quê, professor? Porque no eixo do x, da origem para a direita é positivo e da origem para a esquerda é negativo. E isso aqui é uma circunferência, então aqui é raio 1. Então aqui é 1 e aqui é 1. Como aqui a direita é positivo, é 1 e 0. Aqui já vai ser -1 e 0. Para cima, aqui é 0 e 1. E aqui é 0 e -1. Por quê? Porque aqui o eixo y é negativo, tá? Então, a gente vai dizer que, nesse caso, o seno vai variar de 1 a -1 e o cosseno vai de -1 a 1. Mas a gente vai mostrar isso no decorrer. Perceba que internamente eu tenho os ângulos, correto? E aqui eu tenho os valores de seno e de cosseno, baseado na tabela trigonométrica de 30, 45 e 60, como já foi abordado aqui anteriormente na última aula, ok? Então vamos ver, dando sequência. Funções trigonométricas, vamos começar pela função cosseno. A função cosseno é a função f dos reais nos reais, cuja lei de formação é f de x igual a cosseno de x. Como assim? Eu tenho uma função que relaciona o valor de x e o cosseno desse ângulo, até porque esse x aqui vão ser os valores representados dos ângulos que a gente já conhece, correto? Lembrando que, por definição, a função cosseno vai variar de -1 a 1. Já mostramos isso aqui ainda há pouco. Vamos falar um pouco sobre as características da função. Domínio da função cosseno.
É o conjunto dos números reais, pois não existe nenhuma restrição para o valor de x. O que tem aqui é a imagem, que vai variar de menos 1 a 1, mas o x pode assumir qualquer valor, beleza? Então o domínio são todos os reais. Já a imagem, que está dentro do contradomínio, vai variar de menos 1 a 1, tá? Então a função cosseno, o menor valor que ela assume é menos 1 e o maior valor que ela assume é 1. Revisando, domínio vale para todos os reais e a imagem vai variar de menos 1 a 1, ok? Vamos lá. Como é que é o comportamento desse gráfico? Isso aqui é chamado de função cossenoide. Vamos entender o seguinte. Quando o x é zero, aqui ó, o cosseno desse ângulo é 1. Então aqui eu vou ter uma volta no círculo trigonométrico. Isso quer dizer que ela vai ter esse comportamento aqui, ó. Como assim, professor? Se o cosseno de 0 é 1, eu marco o ponto aqui. O cosseno está aqui, ó, de π sobre 2 é 0. Aqui, ó. Aí eu tenho essa definição. Beleza? Então ela vai ter essa variação aqui, ó. Essa variação é chamada uma volta no círculo trigonométrico. Lembrando que ela não tem, ó. Aqui, ó, é 0. O cosseno de π aqui é menos 1, ó. Aí vai subir novamente. É quase como se fosse uma parábola, tá? Ó. Beleza? Então, isso quer dizer que cada volta no ciclo, ela vai fazer e ter esse comportamento, ó, tanto para o lado negativo como para o lado positivo. Então, ela vai ter sempre essa variabilidade. Ela vai ter esse comportamento aqui. Fazendo a correspondência do valor do ângulo com o valor da razão, é possível perceber que o gráfico possui um comportamento cíclico, ou seja, ela sempre vai ter esse comportamento, tá? Isso aqui é relacionado à função cosseno, beleza? O nome desse gráfico é cossenoide. Isso aqui é muito usado em ondas, tá? Na física, e a gente tem uma adaptação do cosseno com essa aplicabilidade da matemática. E o sinal? No primeiro quadrante, o cosseno é positivo, que vai de 0 a 90. Tá? No segundo quadrante, que vai de π sobre 2 a π, de 90 a 180, ela é negativa. De π a 3π sobre 2, a imagem também tem sinal negativa, a função. E de 3π sobre 2 a 2π também ela é positiva. Isso quer dizer que, olha aqui, ó, no primeiro e no quarto quadrante, a cosseno tem sinal positivo. No segundo e no terceiro quadrante, a função cosseno tem sinal negativo, ok? É só lembrar desse detalhe aqui. Isso aqui é o sinal da função cosseno. Dá uma revisada e olha aqui sempre, tá? Vamos lá, período. O gráfico da função cosseno tem um período de 2π. O que significa isso, professor? Vamos entender aqui, ó. Isso aqui é uma volta no ciclo, tá? Então, isso quer dizer que a cada uma volta de 360 graus ou 2π, ela vai ter esse comportamento aqui, ó. Começando aqui, ó. Uma volta no ciclo vai de 0 a 2π. Então, ela vai ter isso aqui é o período dessa função. De 0, olha isso aqui, ó, a 2π, dá para perceber aqui, ó. Ela vai ter esse comportamento. Então, por isso que o período dela é 2π. A cada uma volta, ela vai ter esse comportamento aqui. Ok? Então, isso quer dizer que de 0 a 2π é o período da função cosseno. Para valores anteriores ou posteriores, o gráfico se repete, como eu acabei de mostrar. Vamos lá, então, paridade. A função cosseno é considerada uma função par. Mas por quê, professor? Pois há uma simetria no gráfico em relação ao eixo y. Quando a função é considerada par, temos que f de x igual a f de menos x. Traduzindo, eu vou pegar a imagem de um valor positivo, o resultado dessa imagem é o mesmo quando ele se for negativo. Tipo aqui, se eu pegar f de 2, ok? E o f de menos 2 vão ter a mesma imagem. Para que você entenda isso melhor, olha aqui na questão do gráfico, tá? Ó. Vamos pensar aqui, ó. Menos π e π. Deu para perceber, ó, que o resultado é o mesmo. Ó. É quanto? Menos 1. Tá? Menos 3π sobre 2, ó, é 0, e 3π sobre 2, ó. Então, isso quer dizer que ela é uma função par. Tá? Só para a gente interpretar isso melhor. Arcos notáveis da função cosseno. Como é que é isso? Vejamos o valor do cosseno para os principais ângulos. Eu tenho aqui 0, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. Que ângulos são esses? Esse π vale 180. Então, isso aqui é 30, aqui é 45, aqui é 60. Nós vamos ter que o cosseno de 0 é 1,
O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 é meio. Já mostramos isso na tabela. Cosseno de π sobre 2 é zero, tá? E aí vai, 2π sobre 3 é 120 graus, menos meio, então isso aqui vai praticamente repetindo, mudando só os sinais de acordo com o quadrante. Isso quer dizer que vai cair justamente aqui, ó. Tá? No primeiro quadrante ela é sempre positiva, no segundo e no terceiro quadrante ela é sempre negativa e no quarto quadrante ela é positiva, beleza? Então, ó, aqui, ó, de 0 a π sobre 2 é positivo, de π sobre 2 a π é negativo, de π a 3π sobre 2 é negativo e volta a ficar positivo, tá? Aqui, ó, de 3π sobre 2 é 2π, o que caracteriza o sinal da função cosseno. Ok? Então, vimos aí a questão no caso do cosseno. Vamos mexer agora com a função seno. A função seno também vai variar entre menos 1 e 1 em relação à imagem. Domínio também são todos os reais e a imagem vai variar de menos 1 a 1. Agora vamos falar da função seno, tá? Em relação ao gráfico, o gráfico da função seno tem esse comportamento aqui, ó. Mas vamos começar a pensar aqui no zero. Seno de zero é zero, então ela vai começar aqui. Você percebe que aqui, ó, de 0 a 2π, ela tem esse comportamento aqui, ó. Olha bem. Isso quer dizer, aqui equivale a uma volta no ciclo trigonométrico. Se eu der mais uma volta, ela vai ter o mesmo comportamento. A cada uma volta, isso aqui vai se repetir. Dá para perceber que do lado negativo, ó. Então, ela vai ter esse comportamento variando a imagem de onde? De menos 1 a 1. O máximo valor que ela assume é 1 e o mínimo é menos 1. A cada período de uma volta ela tem esse comportamento, correto? Então, de menos 1 a 1 é o que a gente já pôde perceber. E de 0 a 2π corresponde a uma volta no ciclo. Olha o sinal. No primeiro quadrante, seno é positivo, no segundo também. Acima do eixo, ela é positiva. No terceiro e no quarto quadrante, ela tem sinal o quê? Negativo. Então, diferentemente da função cosseno, a função seno possui valores positivos no primeiro e no segundo, e negativo no terceiro e no quarto. A função seno possui valores negativos no terceiro e no quarto. Então, a gente já explicou essa ideia. Vamos lá. Período da função seno. O gráfico da função seno tem um período de 2π. Isso aqui ficou bem claro? O que significa isso? A cada uma volta no ciclo trigonométrico, ela vai ter esse comportamento aqui, ó. De 0 a 2π é uma volta no ciclo, ó. Beleza? Então é só você entender. O maior valor que ela vai assumir aqui é 1 e o menor é menos 1. De 0 a 2π. Que é justamente uma volta aqui, ó. Então a gente chama isso aqui de período, tá? Então, paridade. A função seno é considerada uma função ímpar. Por quê, professor? Pois há uma simetria no gráfico em relação à bissetria dos quadrantes ímpares. Ou seja, o f de x é igual a menos f de x. Ou seja, o seno de um valor negativo é igual a menos o seno dele positivo. Tá? Diferente da função par, beleza? Então, arcos notáveis da função seno. Do mesmo jeito, olha aqui os ângulos, 0, 30, 45 e 60. Olha os resultados, seno de 0 é 0, seno de 30 é 1 sobre 2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Mas, professor, isso aqui vem de onde? Daquela tabela que a gente já falou. Tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, põe raiz onde não tem 1, ok? Isso quer dizer que a gente vai colocar aqui, quando o ângulo for 90 graus, o seno de 90 é 1. Então é importante que você entenda uma coisa, ó. Quando falar em seno, eu vou me referir ao eixo, tá, dos y. No y, tá, acima do eixo é positivo e abaixo é negativo. Quando eu falar do cosseno, deixa eu voltar aqui para a gente entender melhor. No cosseno, o cosseno, tá, refere-se ao eixo do x, tá? Isso quer dizer o quê? No cosseno,
aqui é a origem, daqui para cá é positivo, daqui para cá é negativo. Só para você entender, falou em cosseno, é positivo no primeiro e no quarto e negativo no segundo e no terceiro. Então, cosseno e a questão do seno. Seno é eixo Y e cosseno é eixo X. Beleza? Só para você ter essa noção, tá? Então, vamos voltar lá. Tá? Olha aqui. Aí, vamos lá. Observa bem, de 0, tá? Ó, aqui, ó, a π sobre 2, eu tenho o primeiro quadrante. De π sobre 2 a π, eu tenho o segundo quadrante. Perceberam que os resultados são todos positivos. Agora, de π a 3π sobre 2, já é tudo negativo. E de 3π sobre 2 a 2π também é negativo, tá? Considerando o que a gente acabou de falar. Tá? Vamos lá. Agora vamos mexer com a tangente, tá? O que significa? A tangente é a razão entre o seno e o cosseno. Diferentemente das duas funções trigonométricas anteriores, a função tangente não possui valor de máximo nem valor de mínimo, tá? Além disso, existem restrições para o domínio, mas a lei de formação da função tangente é f de x igual a tangente de x, tá? Vamos entender isso melhor? Pela definição de tangente, tangente é dividir seno pelo cosseno. Bora interpretar isso aqui. Eu vou dividir seno por cosseno. Quando você divide seno pelo cosseno, você tem o que a gente chama de tangente. Para entender isso aqui, bacana, não existem valores para tangente quando o cosseno de x é igual a zero. Por quê? Porque eu vou dividir por zero e essa divisão é inexistente. Pensando no ciclo, de 0 a 360, a função tangente não está definida para os ângulos 90 e 270. Como assim? Se você observar aqui, ó, aqui é 90 e aqui é 270. Nesses valores aqui, o cosseno é zero. Então, não vai existir tangente nem para 90 e nem para 270. Então, a função não está definida para esses ângulos. Isso vai ter uma mudança no gráfico, tá? Só para a gente poder ter uma melhor definição. Ok? Então, o domínio tem uma restrição. X pertence aos reais, está o quê? O x não pode ser π sobre 2. Tá? E nem todos os seus representantes, que a gente chama de arcos côngruos. A congruência é quando um ângulo o arco dá mais de uma volta e cai em cima deles. Por isso tem que ser diferente de π sobre 2, tá? Dessa maneira. Vamos compreender melhor? Observa bem aqui, ó. De menos π sobre 2 a π sobre 2, ela tem isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse traço aqui, ó, pontilhado, quer dizer que ela vai chegar muito perto, mas não vai tocar, ok? Então, esses são os comportamentos aqui da função tangente. O gráfico mudou um pouquinho. Diferente da função seno e da função cosseno, a imagem da função tangente é o conjunto dos números reais, ou seja, ela não é limitada e não possui valor nem máximo, nem mínimo. A imagem, nesse caso aqui, ó, pessoal, ela é ilimitada, porque pode vir, ó, do menos infinito e ir até o mais infinito, tá? Esse é o gráfico da função tangente, tá? Que ela é periódica também, tá? Ela sempre vai ter esse comportamento, ela se repete, tá? Tá? Nesse intervalo aqui, ó. Ok? Ó, ela sempre vai estar se repetindo, por isso que ela é periódica. Sinal. Tangente. Tangente é dividir seno por cosseno. Então, a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante e negativa no segundo e no quarto, tá? A função tangente possui um valor positivo para os quadrantes ímpares, tá? E negativo para os quadrantes pares, tá? Ok? Só para você lembrar disso aqui. Período da função tangente. Ela tem um período diferente. Seno e cosseno é 2π. Período da função trigonométrica, seno e cosseno é 2π. Na tangente, o período é π, tá? É só para você não esquecer. Paridade, ela também é uma função ímpar. Isso quer dizer que a cosseno é a única que é função par. Seno e tangente é uma função ímpar, tá? Há uma simetria no gráfico em relação à origem do plano cartesiano. Vamos ver os ângulos? Vejamos o valor da tangente dos principais ângulos. Quando o x é zero, ó, tangente de 0 é 0, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1, tangente de 60 é raiz de 3. Isso aqui é de onde, professor? Lá daquela tabela que a gente já mostrou, tá?
Tangente de π sobre 2 não existe. Esse sinal aqui quer dizer inexistente. Tangente de 120 é menos raiz de 3. Tangente de 3π sobre 4 é 1. 5π sobre 6 é 150, tá? Então, todos os arcos que dá π sobre 2, tá? E 3π sobre 2, ó, é inexistente. Esses ângulos, eles estão justamente aqui, ó. π sobre 2 e 3π sobre 2 não existe, tá? Só para você ter essa noção. Então, aqui dessa maneira você vai ter que entender. Então, a gente trabalhou a função seno, cosseno e tangente, tá? Dá uma revisada caso você queira ter essa noção. Ok? Vem aqui comigo, então. Vamos analisar uma seguinte situação. Função seno. Seno sem sono. Eixo Y. Eixo Y. Cosseno com sono. Eixo X. É só para você não esquecer. Seno sem sono. Y, cosseno com sono, X. Tá? Memoriza isso de alguma maneira, não esqueça, tá? Vamos abordar algumas coisinhas. Vamos praticar? Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X. Tá aqui, ó. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X, com sua superfície conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada por aproximadamente, ó, I de x é igual a K vezes seno de x. Não é complicado, bora entender? I de x é igual a K vezes seno de x, sendo que K é uma constante. E supondo que x está entre 0 e 90, deu para perceber que esse ângulo ele é menor do que 90 graus. Quando x for igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Está aqui, ó. Eu tenho que interpretar o que está sendo pedido. Quando x for 30 graus, tá? A intensidade se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Eu pergunto, que função é essa? Que função é essa? Responde para mim. Seno de x. A função seno, ela varia de menos 1 a 1. Ok? Então, o máximo valor que ela assume é 1. Então, bora entender. Aqui está pedindo, quando x for 30... qual é o valor desse seno? Bora resolver? No intervalo de 0 a 90, a função tem seu maior valor quando x é igual a 90 graus. Então, temos que I é igual a K vezes seno de 90. O ângulo de 90 me dá o valor máximo, que é 1. Se seno de 90 é 1, tá? K vezes 1 é K. Então, eu vou ter I igual a K. Quando x for 30 graus, eu vou ter K vezes seno de 30. Só que seno de 30 na tabela é 1 sobre 2, tá? Então, aqui vai ficar K sobre 2. Isso quer dizer que se o valor máximo é K, e quando é 30 graus é K sobre 2, ele está na metade. Se ele está na metade, foi reduzido em 50%. Beleza? Viu? É só substituir e fazer a continha. Não tem complicação. Vamos ver mais um exemplo? Tá? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas, ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos. Tem duas situações. O mercado pode ficar mais difícil de encontrar os produtos na escassez ou em abundância de acordo com a safra. O que ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto é dado por essa fórmula. Não se assuste com isso aqui, tá? Observe, vamos dar nome aos bois. X representa o mês do ano. X representa o mês do ano. Sendo X igual a 1, eu vou ter o mês de janeiro. Se eu vou ter x igual a 2, o mês de fevereiro e assim adiante, até chegar em 12. Tá? Na safra, o mês de produção máxima desse produto. Observa bem o que está pedindo. Na safra, qual é o mês de produção máxima desse produto? Bora entender isso? A safra admite produção máxima quando o preço é mais baixo. Por quê? Sabemos que a função cosseno assume seu valor mínimo quando o cosseno de x igual a menos 1. Embora interpretar, a safra admite produção máxima. Se admite produção máxima, então vai ter mais produtos na feira, então o preço diminui. Tá? Quando o cosseno de x é igual a menos 1, o ângulo que possui o valor de cosseno igual a menos 1 é π.
Então, eu vou pegar aquela função lá, essa função aqui, ó, só aqui, ó, e igualar a cosseno de π, que dá menos 1, ó. Então, isso aqui, ó, vai ser igual ao cosseno de π, que dá menos 1. Resolvendo isso aqui, eu vou multiplicar cruzado, ó. Vai ficar, ó, πx menos π igual a 6π, tá? Aí, o que vai acontecer agora? Joga esse menos π para lá, ele vai positivo, aqui dá 7π, o π passa dividindo, corta, eu encontrei que x é igual a 7. Lembra que x é o mês? Então, o mês 7 é o mês de julho. Então, a alternativa aqui é de julho. Não é difícil, viu? Uma questão de interpretação para você conseguir compreender, ó. A questão aqui é interpretar o que está pedindo aqui, ó. Nesse caso, está pedindo a produção máxima, tá? Então, é só você lembrar desse detalhe, certinho? Bora ver mais um exemplo? Dada a função f de x igual a seno de x mais 3. Qual é o valor numérico da função quando x for 3π sobre 2? Espera aí, pessoal, como é que é isso? Esse x tem um valor, tá em radiano, 3π sobre 2. Onde tiver x, eu vou pôr 3π sobre 2. Temos que x igual a 3π sobre 2. Eu vou substituir na equação. Vai ficar f de 3π sobre 2 igual a seno de 3π sobre 2 mais 3. Mas quem é o seno de 3π sobre 2? Quem é o seno de 3π sobre 2? Tempo para você pensar, tempo para você pensar, tempo para você pensar. Me fala aí. Quem é o seno de 3π sobre 2? Olha aqui. Vamos procurar o ângulo. Seno de 3π sobre 2. Nesse caso, eu vou ter aqui, ó. O que é 3π sobre 2, pessoal? É 270 graus. Ó, aqui, ó, quem é o seno? O seno desse ângulo, tá? Aqui é menos 1, tá, pessoal? É só você prestar atenção que o menos aqui está um pouquinho apagado, tá? Então, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Vamos voltar para a questão. Aí agora, ó, para que você tenha noção do resultado, ó, seno de 3π sobre 2 é menos 1, substituiu, repete, mais 3, e menos 1 mais 3 é igual a 2. E aqui a gente resolve essa questão, beleza? Então, é só você ter muita atenção a respeito disso. Ok? Vimos hoje, então, um pouco sobre trigonometria com as funções trigonométricas, certinho? Então, se você está com dificuldade, revisa, dá uma olhada novamente, entra na nossa plataforma, porque dessa maneira os resultados que você quer serão bem melhores, certinho? Dá uma olhada novamente, conto com você, entra na nossa plataforma. Eu sou o professor Emerson de Matemática, até a próxima!